Sabor e Saúde, por Ari Bucione e Fábio Ferrolho. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Mais um episódio, canal Sabor e Saúde. Estou aqui com meu amigo Ari Bucione, meu parceiro de projeto, falando aqui de Portugal, ele falando do Brasil. E hoje eu estou aqui com a ilustre visita da Renata Fantassini, vice-presidente da ABEA, Associação Brasileira dos Engenheiros de Alimentos. É uma grande alegria para a gente poder falar de diversos assuntos aí que interessam a nossa categoria e não só. Renata, muito obrigado desde já pela tua presença, pelo teu tempo e por aceitar o teu convite, tá bom? Boa tarde, Ari Bucione. Tudo bem com o senhor? Eu estou bem, seu Fábio. Como vai o senhor aí em Portugal? Tudo em ordem? Tudo bem por aqui, Ari. Tudo bem. Agora liberou outra vez ou não liberou? Como é que está a coisa aí? Agora estamos liberando devagarinho aqui, Ari. Com cuidado, então, sempre. Então, aqui também. A gente esperando a vacina para todo mundo. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Ari Bucione. Sou especialista em ingredientes funcionais através da NutriConnection. E hoje nós temos aqui um engenheiro, uma engenheira, né? Eu acho que o mais certo é uma engenheira de alimentos, né? Que vem nos dar o prazer e a honra de participar do nosso canal, trazendo importantes informações sobre essa profissão que eu abracei há muitos anos atrás. Tenho orgulho também de estar no time, mas eu gostaria realmente de ouvir o que é que a engenharia de alimentos está fazendo em prol da alimentação do Brasil, da indústria de alimentos e da saúde geral da população. Renata, muito obrigado e fique super à vontade, por favor, se introduza e nós vamos depois começar o nosso papo. Se me permite aqui, antes da Renata falar, só fazer a tradução, tá? Na verdade, essa categoria é muito forte aqui em Portugal também, com a diferença que eles se denominam engenheiros alimentares e não de alimentos. É só isso, mas o resto é tudo igual. Tá bom. Prazer, Renata, bem-vinda. Muito obrigada, viu, pelo convite. Eu agradeço muito em meu nome, em nome da ABEA São Paulo, também essa oportunidade. É uma honra para nós mesmo estar com vocês dois aí, dois expoentes aí da nossa profissão, né? Fábio atuando fora aí do Brasil, e para a gente é super satisfatório ter esse retorno, né? Porque a gente aqui também estamos todos confinados aqui, né? Só no país, até no nosso estado, e a gente vê muito por reportagem o que está acontecendo fora, mas a gente dificilmente tem a oportunidade de ter esse bate-papo, então muito obrigada, viu? Opa, nós que agradecemos, Renata. Aí, exatamente. Uma honra, viu? Muitíssimo obrigada. Prazer é todo nosso. Que esse nosso bate-papo aí possa agregar bastante ao canal de vocês, e nós estamos com as portas abertas, tá? Tanto eu, pessoalmente, estou à disposição, e a ABEA São Paulo também, à disposição de vocês. Muito bacana, Renata. A gente, na verdade, queria primeiro convidar todos os engenheiros de alimentos, e não só, os nossos parceiros também de atuação, sejam os farmacêuticos, os engenheiros químicos, os nutricionistas, os gastrólogos e todo mundo que gira ao redor desse mundo maravilhoso que é o mundo da alimentação, obviamente, né? São sempre muito bem-vindos no nosso canal. Então, se vocês puderem também nos ajudar a divulgar o trabalho da ABEA, se inscrever na ABEA, participar mais ativamente da ABEA, é super importante para a categoria. Renata, se nos permite, fala um pouquinho como é que está a ABEA hoje, quais são as principais atividades que a ABEA vem buscando desenvolver. Bom, hoje nós temos a ABEA Nacional, né, que continua, que já vem aí de um longo tempo de existência, e aí nós vimos a necessidade, então, de abrir as regionais como forma da gente se unir, né, em estados, como acontece com o CREA e o CONFEA, para que a gente tenha uma representatividade maior e para que a gente possa atender também as necessidades dos profissionais em cada estado, né?
porque aqui no Brasil é muita diversidade, então a gente tem os estados aí com as suas características muito particulares, e a gente via a necessidade da gente começar a fortalecer isso, e aí sim, né, com todo esse conjunto bem montado, ter uma BEA nacional bastante atuante, bastante firme aí no seu propósito, né? Então, nós começamos com a BEA São Paulo, aqui pelo estado, em 2019, num encontro, surgiu isso num encontro que nós fizemos de coordenadores acadêmicos, numa das unidades do CREA aqui em São Paulo. Foi um encontro realmente para a gente ver o que estava acontecendo, né, dentro do meio acadêmico. Os coordenadores, os diretores se queixavam muito desse distanciamento entre indústria e o mercado e o meio acadêmico. E aí nós nos juntamos, assim, alguns engenheiros, foi assim mesmo, o CREA cedeu o espaço para nós, e aí de lá também foi um bate-papo muito, muito interessante, muito gostoso, e aí começou a vir uma série de assuntos que a gente nem imaginava que estavam aí acontecendo, e daí de lá saiu a solicitação dos próprios coordenadores da gente continuar com isso, de não parar, e aí foi que surgiu a ideia, na realidade, de, então vamos fundar uma regional, né? E aí era já para ter sido consolidado isso em 2019, aí acabou que pegou final de ano, quando para tudo mesmo, né, aqui no país, e depois, em seguida, veio a pandemia, então acabou atrasando um pouco. Então, contratualmente, ela existe a partir de 2020, mas a gente já vem aí se mexendo desde 2019. Bacana, Renato. Bacana, Renato. E como é que você percebeu a adesão, vamos dizer assim, os profissionais da área, enfim, tanto vamos dizer assim, os graduandos, quanto basicamente os profissionais já formados e já na indústria, Renato? Olha, nós começamos assim, saímos desse encontro com um grupo de WhatsApp, assim, de todo mundo que estava ali, né? Foi uma coisa bem simples, assim. E aí, depois, um convida o outro, um coordenador acabou chamando o outro que não teve a oportunidade de vir, que nós fizemos no sábado de manhã, né? Então, o pessoal de muito longe realmente não teve possibilidade. E aí, nós saímos de lá com esse grupo formado, e aí houve a necessidade. E aí aquilo foi ficando muito, muito lotado mesmo, o grupo, né? E aí nós começamos a então, separar, nós fizemos, então, o grupo dos coordenadores acadêmicos, né? Para poder direcionar os assuntos. Fizemos os inspetores do CREA, que são engenheiros de alimentos, aqui em São Paulo, e nós temos dos profissionais liberais e dos alunos. O conteúdo, basicamente, é o mesmo, apenas quando tem direcionamento, por exemplo, a gente recebe muita oferta, por exemplo, às vezes de mestrado, doutorado, por exemplo, a gente direciona para o meio acadêmico, para que eles possam fazer a divulgação de maneira correta, e nas nossas redes sociais, aí é aberto ao público todo. Então, isso trouxe... Como nós, né, nos conhecemos aí pelo LinkedIn, assim como foi com vocês, muitos profissionais nos procuraram, a gente também começou a entrar em contato, né? O pessoal, você também é engenheiro de alimentos? Olha, eu também atuo em tal lugar. A gente começou a fazer divulgação de vagas, também profissionais, e com o advento da pandemia, isso aumentou muito, muito. E a gente recebe não só do estado de São Paulo. Aí, o que acontece? Hoje, como a gente tem contato com outros estados também, com universidades e associações, aí a gente direciona, né, oferece a vaga para quem é de São Paulo também, mas geralmente fala, olha, fulano, tem uma vaga aqui, por exemplo, para o Ceará, né, divulga aí, que às vezes tem alguém aí que está em busca disso. Então, a gente foi fazendo essa rede de comunicação e o retorno tem sido, assim, bastante interessante, sabe? A gente vê que as universidades começaram a nos procurar também como forma dessa troca de experiência, né? A gente como profissional liberal e que pode passar para eles, e aí a gente começou a fazer um trabalho, inclusive, por exemplo, com a USP aqui de Pirassununga, sobre o guia alimentar, não sei se vocês viram aí, que a gente teve um evento até meio quente, assim, né? Meio acalorado, porque aí entra aquela coisa que eu não considero, que eu desconsidero, né? Mas que infelizmente é cultural ainda, que existe uma rixa entre engenheiro de alimentos e nutricionista e médico veterinário, e eu sempre acreditei na equipe multidisciplinar,
Claro, né? Inclusive, claro. trabalhei assim, e os resultados são sempre muito bons, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Você vê muito isso na indústria, né? Na indústria você não vê essa separação, né? Na indústria Exatamente, porque a indústria hoje tomou um vulto que você não consegue abraçar tudo, ainda bem, porque aí você tem essa troca, né? Que é super, super importante, super produtiva. Sim. Então, a gente começou, a gente mexeu, né, por exemplo, com a situação do guia, que era uma coisa que nós ficamos fora, né? Embora tenha sido aberta a consulta pública, a gente se pronunciou, mas nós não fomos ouvidos. E aí a gente está também bastante palestra para o pessoal do meio acadêmico, né, que eles gostam bastante, e geralmente o que a gente faz? Eu sempre falo, por exemplo, acho que foi sexta-feira agora, eu dei uma última aula para o pessoal do Ceará. E aí, imagina, a última aula do semestre, 10 horas da manhã, eu falei, se eu ficar passando slides e teoria, vai ficar um negócio muito cansativo. Então, geralmente eu falo, vamos fazer um bate-papo como a gente está fazendo aqui. Dá a oportunidade do pessoal interagir, perguntar. E aí sempre o retorno é muito bom. E aí o pessoal tem aderido bastante à associação. Porque estão se sentindo seguros e confortáveis, né? No desenrolar do trabalho. Então, tem sido muito bom. Ou seja, só para ver se eu vai lá, mensagem, Renato. Uma das coisas importantes que vocês estão fazendo, que eu acho fundamental, é tentar encurtar o espaço que existe entre o meio acadêmico e a indústria. Essa aproximação é muito importante mesmo. É importante demais isso, né? Agora, vai lá, Renata. Não, fique à vontade. Eu ia comentar o seguinte, por exemplo, quando eu fiz Barretos, a gente tinha uma indústria, tinha o laticínio e tinha uma indústria de frutas dentro da universidade. E como tinha muitas indústrias ao redor, e a gente estagiava muito, a gente trouxe uma bagagem até que bastante boa dessa interação. Só que a gente começou a perceber que com a abertura, né, dos cursos de engenharia de alimentos no país todo, e muitas vezes não é aberto o curso onde está esse polo de indústrias alimentícias, lógico, muitas vezes se abre ali, mas não tem, às vezes na cidade, né, o meio do pessoal estagiar na área, o pessoal começou a estagiar, muitas vezes na área administrativa, por exemplo, e aí começou a criar essa distância que o Fábio comentou. E aí a gente percebe muito o receio que o profissional, né, recém-formado, muito jovem, tem de ir para a indústria, que é bastante responsabilidade, né? Você está numa indústria, e criou certo que um misticismo, sabe? E essa coisa, por exemplo, a indústria eu não vou, responsabilidade técnica eu não assumo porque eu tenho receio de fazer alguma coisa e me complicar juridicamente, sabe? A gente percebeu bastante isso. E é isso justamente que a gente está desmistificando e dizendo que existe sim, né? Possibilidade, nós saímos preparados para isso, né? Renata, quer falar, Fábio? Não, vai daí, Ari. Tá bom. Não, eu acho que nós invertemos um pouquinho aqui a ordem, né? Mas é que, como você se apresentou como representante da Associação Brasileira de Engenharia de Alimentos, né, nós começamos pela ABEA, mas eu acho que a gente deveria ter começado por você, né? Conta para a gente como é que você veio parar na engenharia de alimentos. Olha, eu contei para vocês, né? Eu sou de uma cidade aí de Batatais, no interior do estado de São Paulo. Ok. E lá não tem curso de engenharia, mas a mais próxima que nós tínhamos lá na época era Campinas e São José do Rio Preto. Mas eu nunca tinha ouvido falar dessa modalidade de engenharia. Meu pai é engenheiro civil e tem várias outras pessoas da área da engenharia na família, mas não da área de alimentos. Então, eu cresci nesse meio e sempre admirei a profissão e sempre tive vontade de ser engenheira. Só que aí eu já ia prestar civil. E aí, por amizades, aquela amizade de juventude que a gente tem no interior muito, né? Um amigo meu na época falou, comentou que ia na formatura de uma prima que estava se formando em engenharia de alimentos em São José do Rio Preto. Eu falei, engenharia de alimentos, mas existe isso? Porque ele também era aluno, acho que de engenharia civil, qualquer coisa assim. Ele falou, existe. E aí, como a Batatais é uma cidade muito pequenininha, eu falei, mas ela é daqui, quem é? Aí eu não sei se você a conhece, a Márcia Nori. Conheço bastante, a Marcinha. Então, tá lá na Bahia, eu sou da mesma né? cidade da Márcia. E aí as famílias se conhecem, assim, porque é uma cidade bem pequena. Só que eu nunca estudei com a Márcia, que a Márcia é um pouquinho mais velha que eu, poucos anos, mas ela já estava na faculdade e eu estava entrando, ela estava cursando, se formando, eu acho que eu estava entrando.
E aí, eu sou do tempo do guia de estudante, né? Porque a gente não tinha acesso à internet, nada. Fui procurar no guia de estudante do que se tratava. E me encantei com o que eu li. Eu falei, é isso, eu quero isso. E aí fui, né, aquela coisa de dividir com os pais o que ia fazer e tudo. E meu pai, com receio, porque ele falou, nossa, engenharia ainda é um meio muito masculino, né? Dificuldade. Imagina, pai de 2 meninas, né? Aquela coisa, aquele receio e tal. Falei, não, mas eu quero e tudo mais. Aí, nós viemos, nesse inteirinho, nós viemos para São Paulo, eu cursei o 3º colegial aqui, e aí prestei em Mauá, né, que é próximo aqui em São Caetano, entrei na Mauá, mas o interior nunca saiu de dentro de mim, sabe? Eu com 17 anos, muito jovem, queria voltar, né, porque fui criada lá, os amigos, família mesmo, tudo mais, os primos, e aí eu pedi muito para voltar para o interior, e aí ele meio receoso, né, de, não, imagina, aquela coisa muito conservadora, né? E aí meu pai tem parte da família que é de Batatais e que se estabeleceu em Barretos. E aí ele falou, se for Barretos, eu até deixo. Aquela coisa de meio que de patriarcalismo, né? E aí eu acabei me transferir para lá, mas nem fui morar com a família, nem nada, aos poucos a gente aí sim vai conhecendo as pessoas, montando as repúblicas, enfim. E por lá fiquei 5 anos. E depois retornei para São Paulo depois da graduação. Renata, você também contou, quando a gente estava preparando aí o episódio, né? Uma história que eu sei que quando a pessoa passa nesse segmento e suja a barra da calça de farinha de trigo, não larga mais, né? Então, conta um pouquinho para a gente essa sua experiência na área de panificação e como é que você conseguiu não continuar ou está pensando em voltar a qualquer momento? Olha, o meu antigo patrão, chefe, né? Ele sempre dizia para mim que ele falava, olha, um dia a gente conversando, que eles começaram com uma padaria também, depois a gestão da empresa estava com ele e com os filhos. E foi uma relação muito bacana, sabe? Assim, até hoje a gente tem muita amizade e tudo. E aí ele dizia assim para mim o seguinte, ele falava, olha, quem pega farinha no umbigo, ele falava, não sai disso aqui nunca mais, né? Eu fui um pouco mais discreto. Falei da barra da calça. Ele falava isso, e ele brincava, ele falou, não, porque você vê... E nenhum dos filhos se formaram na área, então por isso que tinha um profissional de fora, né? Mas a gente acabou que virou uma família ali. E aí, um dia também, conversando com ele contando de como começou a padaria, com o pai dele e tal, os meus avós trabalharam com panificação, os meus bisavós, né, tudo de origem italiana, em Batatais, né? E eu me lembro, lembrança de infância eu tenho, dessa padaria, sabe? Era um empório, uma padaria da minha bisavó, meu bisavô. Tá vendo? Então, o meu tio, o meu avô mexiam com café. Então, isso sempre foi eu tenho, assim, um cheiro de infância dessas coisas muito presente, sabe? E aí, quando eu fui para a panificação, é engraçado, eu me lembro que quando eu entrei na indústria, a primeira vez, dentro da indústria mesmo, eu me assustei, né, de ver tudo aquilo. Eu falei, meu Deus, né, será que eu vou dar conta? Eu ainda falei para o meu chefe, será que eu vou dar conta? É muita responsabilidade colocar tudo isso no mercado, porque a gente trabalhava com volume para a Prefeitura de São Paulo e as demais, assim, a gente saía com 2, 3 carretas, às vezes carregadas, né, funcionava 24 horas e tal. E aí falou, não, vai dar conta, e a parte teórica você tem, a parte prática eles foram, assim, maravilhosos, né? E aí a gente foi caminhando, e aí eu entrei para ficar num turno apenas, nós éramos em 2 engenheiras, a outra saiu, eu assumi os 2. E aí depois eu acabei me tornando responsável técnica pela empresa e fiquei durante esses 10 anos. E sinto saudade até hoje. Essa é a verdade, porque acho que quem entra na indústria, para vocês cortar esse vínculo é muito difícil, né? Porque a indústria eu sempre falo, é puxado, assim, é muita responsabilidade, é muito trabalho, mas aquele dinamismo, assim, eu acho sensacional, assim, é igual o bichinho que pica, que eles falam, né? Que não sai mais de dentro da gente. Sobre a possibilidade de voltar... E você faz... Pode falar. Não. Fale. Qual é a possibilidade de você voltar? Então, que na época eu tinha uma dedicação, assim, quase que exclusiva para a minha profissão, porque eu precisava muitas vezes viajar, me deslocar, né? Eu morava em São Paulo, depois vim para São Caetano com a família, e eu trabalhava em Mogi das Cruzes, então eu viajava todos os dias. Então era bem puxado, mas era muito prazeroso. Só que aí eu não tinha filho,
não tinha marido, né? Assim, não tinha uma vida muito voltada para isso, né? O tempo muito disponível para isso. E aí, depois, quando veio a minha filha, hoje ela já vai para 10 anos, aí, lógico, já está mais independente do que se fosse um bebê, mas ainda precisa, né, de apoio e tudo. E então eu tenho feito muito assim, consultoria, assessoria, e eu não sei nem te responder como que seria a minha volta hoje, sabe? Porque eu fico muito tentada. Então eu procuro nem pensar muito, porque eu falo, bom, vamos fazendo o que tem a possibilidade de fazer no momento, né? Basicamente é isso. Mas o que eu ia perguntar é se você, nesse período de pandemia, se você faz algum pãozinho dentro de casa também, né? Porque agora é uma moda muito grande, né? Todo mundo fazer um pãozinho dentro de casa, né? A minha mãe, que esses bisavós que eu comentei são por parte da minha mãe. Então, minha mãe também cresceu nessa realidade. E a minha mãe, as primas dela, tias, tem uma habilidade com massa, assim, impressionante. Então, minha mãe sempre fez muita coisa em casa, sabe? Minhas tias, muito mesmo. E aí a minha mãe, no começo da pandemia, começou a fazer, punha até as crianças para ajudar, minha filha, eu tenho uma sobrinha de 3 anos também, vamos fazer com a vovó e tal. Só que todo mundo começou a ganhar peso, de tanto come pão caseiro, que é uma delícia, né? Aí ela falou, nossa, a gente precisa segurar um pouco. E eu na cozinha, eu nunca fui expert, assim, na cozinha, mas sempre me virei com o básico. E aí, agora, lógico, a pandemia, você, às vezes quer alguma coisinha diferente, aqui em São Caetano fechou tudo mesmo, até para delivery, sabe? Então a gente foi se aventurando na cozinha, eu aprendi algumas coisas mais elaboradinhas, mas nada assim, nada comparado. Eu tenho primos, por exemplo, que são chefes de cozinha que fazem coisas que eu não chego nem perto, sabe? Ô, Renato, que bacana isso. É bom ouvir essa história, a história real do engenheiro de alimentos, né? A vida como ela é, né? Aí é que é o bom. A vida como ela é, exatamente. Então, o que eu ia aproveitando aí a sequência também, uma das coisas que me chamou muita atenção na nossa pré-conversa aí foi você nos contar da área que você atua hoje, né? Além, obviamente, de tocar a beia, né? Mas você tem feito muita perícia, né? Enfim, para as indústrias de alimentos. Conta um pouquinho desse mercado, dessa experiência, Renata, para a gente. E assim, é até uma área nova. Confesso para você que eu não sei se isso é uma área que existe aqui em Portugal ou não. Enfim, eu desconhecia efetivamente, inclusive aí no Brasil. Conta um pouquinho para a gente, para o nosso público aí, enfim. E antes de você contar, eu queria até levantar, é importante também para quem está nos ouvindo, e principalmente para o pessoal novo, né, para o pessoal que ainda está na graduação, enxergar quantas possibilidades existem na nossa profissão, na nossa categoria, na nossa área, né? A nossa área é muito extensa, é muito abrangente. Então, assim, é importante que quem está fazendo isso se atente a isso, né? Sim. Como eu comentei com vocês, eu também desconhecia essa atividade dentro da nossa profissão, e eu até tenho comentado muito isso nas universidades, né? A gente ainda né, vê, nós mesmos como profissionais, a gente ainda vê assim, o profissional ou vai para a indústria, ou vai para a área acadêmica, ou ele vai para pesquisa assim, científica, essas coisas. E a gente acaba, às vezes, que a gente não se atentou para as necessidades do mercado, né? E as possibilidades que foram se abrindo. Como eu contei para vocês, eu fiquei sabendo disso através do advogado da família. Quem me inseriu nesse contexto foi ele, insistindo para que eu fizesse a inscrição. Eu entendendo, então, que era para ser perita de engenharia civil. Olha, você vê a ignorância, ignorância técnica mesmo, que eu realmente não sabia, né? E falei, imagina, eu não vou dar conta, como que eu faço isso? Porque da área não tem formação nenhuma, né? De grade curricular. Foi uma coisa muito... E aí, eu comecei a fazer o meu cadastro no Tribunal de Justiça de São Paulo, e aí deixei ali meio quietinho, com aquele medo, sabe? O que vai ser daqui para frente? E aí, em seguida, eu fui nomeada,
E aí eu tinha que fazer, porque hoje é tudo eletrônico, né? Tudo via eletrônica, os processos são eletrônicos. Aí eu falei, eu não sabia nem como fazer aquilo. Eu achava que ia esse cartório, levar processo, essas coisas. E ele falou, não, hoje em dia é tudo eletrônico, faça uma petição, me explicou como fazia, que eu precisaria ter assinatura eletrônica, né? Eu não sabia de nada disso. E aí ele pegou e me explicou como fazia. Eu fiz a primeira petição, e ele falou, então você me devolve para eu ver como que tá, né? Ver se é isso mesmo, que não é só a área. Aí eu lembro que quando eu devolvi, ele me respondeu assim, tá uma porcaria. Assim mesmo. Falei, meu Deus do céu. Falei, mas como? Olha, eu pus aqui o número do processo. Ele falou, existem normas da ABNT para a gente fazer... Ó, para você ver a desinformação, não sabia, né? Aí, bom, enfim, tive essa consultoria, vamos dizer, né? De jurídica. E aí, em paralelo a isso, surgiu a oportunidade, foi uma coisa até que casou, assim, que... Não sei, as coisas... Eu falo assim, quando tem que acontecer... Um dia, eu, através do Facebook, eu vi o anúncio de um curso de perícia técnica na área de alimentos. Aí eu falei, nossa, que eu também não sabia que tinha, né, curso. E aí fui ver e tal. Bom, enfim, ela é uma colega nossa do Sul, ela é. E a Ângela, e também, assim, tem uma vasta experiência na área de perícia. Nossa, ela participou daquela operação do leite compensado, vocês se lembram? Da carne fraca. Ela participou como perita, como assistente técnico desses casos aí. E aí uma pessoa, além de ser uma pessoa muito bacana também, nossa, um vasto conhecimento, e aí ela deu um curso aqui em São Paulo e eu fui fazer. E aí, então já foi um conhecimento a mais, né? E aí, daí os processos começaram, e aí na prática, né, você vai aprendendo, vai tirando as dúvidas. E aí, a gente divulgando isso também, né, que o pessoal pergunta muito, a gente faz palestra, aí o pessoal está pedindo para que a ABEA ministre esse curso, né? Então, a gente já, inclusive, convidou a Ângela, que tem uma bagagem infinitamente maior que a minha, né, e que realmente conhece muito do assunto a nível nacional, e a gente quer ver se a gente tem aí, consegue, nesse momento aí, proporcionar esse curso para os associados e para os nossos colegas, né? Ou seja, Renata, na verdade, o perito, nesse caso, ele é um assistente do juiz para que complemente as informações que o juiz precise para dar o veredito, vamos dizer assim, final, dentro de um processo que tenha surgido a partir de um determinado problema. Isso, a gente, na verdade, a melhor definição que se tem para perito na nossa área é assim, ele é o olho técnico do juiz, ele passa a ser o olho técnico do juiz. Então, o que acontece? Com base nas informações que você tem, na análise técnica que você faz, né, do caso, você emite o laudo pericial, né, vai para o juiz, e em cima daquele conteúdo, daquele contexto, que ele se utiliza disso, né, como uma ferramenta importante para poder elaborar e emitir a sentença dele. Né? E o que tem muito, assim, que eu sempre falo nos cursos, e isso acontece mesmo, né? São os chamados assédios, assim, não são morais, não, são assédios, assim, das partes, no sentido de querer se aproximar. E o trabalho do perito, ele é, né, como tudo na nossa área, em qualquer profissão, ele se pauta pela ética, né? Pela lisura de conduta, pela preocupação que você tem em guardar os dados, porque você tem acesso às informações de empresas ali, né, e das pessoas, você tem acesso a tudo ali, a vida da pessoa, então é um trabalho um pouco solitário, eu digo, né, só que em contrapartida, a gente tem aí a possibilidade de você ter qualquer outra atividade, né, ela não se cruza com nenhuma outra, não dá sombreamento, então você pode, por exemplo, ser um professor universitário e atuar como juiz, como perito, nas horas vagas aí, enfim. Bacana. É uma atividade interessante, né? Excelente. Excelente saber dessa outra face que nós podemos ter. Muitas vezes existem oportunidades que elas estão todas aí, e as pessoas, às vezes, por desconhecimento, eu também, como o Fábio mencionou, também não sabia disso, né? Quando você começou a contar, aí começa a ficar claro, né? Mas precisa primeiro saber, senão não vai acontecer, né? Então, acho que é muito importante isso.
Muito, e assim, é como eu contei para vocês, né? Eu também não sabia, nenhum colega nosso sabia, eu vim a saber por conta desse advogado, mas ele também só se atentou em passar isso porque ele conhecia o profissional da área, porque senão a informação, não é? Por exemplo, se ele não conhecesse ninguém, ficaria ali, né? E aí a coisa vai ficando meio que escondida, né? E eu acho que isso serve até de exemplo do quão importante, por exemplo, é a nossa associação dentro da nossa profissão, né, Renata? Porque, assim, eu acho que é papel da nossa associação também entender um pouquinho até onde nós podemos ir, né? E onde nós podemos ir também, né? Sim. Como eu disse para vocês, a gente hoje recebe... Pode falar, Ari. Não, eu estou concordando com o Fábio. Ah, tá. Então, a gente recebe vagas, né, profissionais, acadêmicas, então, de estágio a gente divulga bastante, e nas mais diversas áreas, e sempre assim, que eu tenho a oportunidade de falar com o pessoal, falo, gente, também tem a área de perícia, olha, também tem área, porque assim... o pessoal, né, às vezes a gente como engenheiro, a gente se vê muito dentro do universo técnico apenas, né, só que quem já passou aí pela indústria, né, vocês sabem como é, a gente não é só o gestor técnico, né, a gente tem toda aquela equipe enorme, são pessoas que têm ali os mais diversos perfis, né, de comportamentais e de atitudes que a gente tem que saber lidar com isso, para você ter uma boa equipe, né, que trabalhe ali, é fornecedor, é controle de qualidade, é matéria-prima. Então, assim, é elaboração de documentos, então é uma área muito vasta, né? E que a gente precisa também ter essa consciência emocional também, né? Atrelada à questão técnica, para a gente poder desenvolver bem o nosso trabalho, né? Porque antigamente eu via muito isso, por exemplo, claro. Eu acompanhava meu pai, por exemplo, o engenheiro civil, ele era engenheiro civil e às vezes até ele tinha um empreiteiro para administrar a equipe, porque ele não sabia gerir muito bem ali o pessoal, o negócio dele era projetos e construções. E hoje a gente vê que não é assim, né? Lá onde eu estava mesmo, formação de equipe, essas coisas, tinha o RH da empresa, mas eu participava diretamente. Lógico que iam trabalhar comigo, né? Então precisava conhecer, montar o perfil e tudo mais. Então é uma área muito abrangente mesmo, né? Não é aquilo que a gente está acostumado a ver por definição nossa mesmo, né, dos próprios profissionais, ela é bem ampla mesmo. E que bom que é assim, que permaneça assim e que se expanda cada vez mais, enfim. Deus quiser, né? É bom para todo mundo, eu acho que é bom para a indústria de alimentos ter um profissional desse tipo, enfim. Não só de alimentos, também, é o que eu falo sempre, eu acho que a gente não tem que se limitar, da mesma forma que a gente vê nossos companheiros nutricionistas, farmacêuticos e todos esses, enfim, trabalhando diretamente e muito bem na indústria de alimentos, nós também podemos sair um pouquinho disso e visualizar a coisa um pouco para fora também. Eu vejo muito isso hoje, eu não vejo mais esse tipo de limitação para a nossa profissão. Eu vejo a nossa categoria com uma capacidade fenomenal de adaptação e de atuação em outras áreas também que se sombreiam à indústria de alimentos, e isso é positivo, acho que para todo mundo, né? Enfim. Ari, vou deixar com você aí agora, enfim, eu acho que a gente está chegando naqueles momentos finais, então eu deixo contigo... É sempre assim, né? É sempre assim. Quando a coisa está no momento mais... Vai conversando e vai falando aqui, não acaba nunca, Renata. Então, Renata, eu só queria agradecer a Renata, tá, Renata, novamente. Isso. Colocar o canal completamente à disposição sua e da Aber, tá? Enfim, o nosso canal é um canal livre, aberto e super receptivo a toda a nossa categoria, e não só também, e as outras também. Tá? Então, assim, muito obrigado. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo bate-papo, foi muito bom e certamente a gente vai estar em contato muito mais. Ari, deixo contigo aí. Vamos lá. Bom, antes de terminar, Renata, mais uma vez, muito obrigado, né? Como você pode perceber, e a gente até já tinha falado antes, né? O tempo nunca é suficiente, né? E sempre cabe a mim essa posição desagradável de dizer, olha, estamos chegando aqui perto do nosso final. Eu te dei uma mão hoje, Valdir, eu te dei uma mão hoje para fazer a tarefa. Hoje você me ajudou, mas é verdade. E, então, a gente
por uma questão realmente do nosso formato do canal, né? A gente acaba tendo que interromper, mas o interromper é este episódio, ou seja, podemos fazer muitos outros episódios e certamente faremos muitos outros episódios, porque hoje a gente nem falou direito mesmo da profissão de engenheiro de alimentos, não sei se é porque aqui a gente já tem um senso comum, então passou um pouco batido isso, mas eu acho que a gente poderia falar um pouco mais, porém, compensamos com a abertura de uma área que pode ser uma grande oportunidade para vários engenheiros, né? Sua participação aqui foi excelente, a gente agradece esse tempo que você reservou para estar com a gente, um prazer, uma honra, e a gente sempre pede ao entrevistado que, nas suas últimas palavras deste episódio, né, deixe uma mensagem de alento, uma mensagem de construção, uma mensagem de reconhecimento do nosso país, da força do país, da nossa população, da importância de viver bem. Eu acho que sempre fica bem positivo deixar uma mensagem para que a gente registre, né? E, mais uma vez, muito obrigado e fique à vontade. E antes de você falar, Renato, só vou deixar mais um gancho. Na verdade, é uma sugestão, né? A gente pode, uma hora, de repente, fazer algum tipo de mesa redonda, juntar mais gente, juntar mais pessoas e discorrer sobre algum tema, enfim, ou alguma coisa do tipo, Renato. Com certeza. Exatamente, Fábio. Boa lembrança aí. O canal está aberto a hora que você quiser. Tá ótimo. Bom, gente, foi muito mais do que o prazer, uma honra mesmo, viu? Vê-los aí pessoalmente, mesmo que virtualmente, né? Mas eu acho que nada substitui esse contato da gente poder ver os olhos das pessoas, né? Mesmo que agora de forma virtual. Igualmente. E foi uma honra para mim mesmo, né, como pessoa, como indivíduo, como profissional. Para a BEA São Paulo, muitíssimo obrigada. Nós também, assim, somos super receptivos, estamos, assim, muito abertos, tá? Que vocês quiserem dividir conosco, compartilhar, fazer troca, fazer parceria, enfim, é uma possibilidade infinita que nós temos aí. E a gente agradece muitíssimo. Com relação à mensagem, como eu costumo falar, a pandemia veio aí e, infelizmente, ela acabou judiando de muitas profissões, né, que a gente viu que estão sofrendo bastante, os profissionais aí muito preocupados, e na nossa área foi ao contrário. E justamente por quê? Porque foi visto a força da indústria de alimentos, né, abastecida pelo nosso agro aí, tão importante, que nós não tivemos um país desabastecido e a gente consegue exportar com superávit. Então, que positivo meu pai isso. me disse uma coisa, quando eu escolhi essa profissão, depois que ele foi conhecendo os entremeios, ele falou, eu estou encantado, só que você tem que ter na sua cabeça o seguinte, num momento de guerra, os últimos setores que param é saúde e alimentação. E eu achei aquilo tão tópico, eu falei, nossa, que guerra, isso ficou há anos para trás e tal, né? E nunca imaginei que a gente fosse passar por uma situação dessa que não deixa de ser uma guerra aí meio que velada, enfim, né? A forma como a sociedade está se comportando, esse medo todo que a gente tem. E a gente viu que realmente, né, a gente caminha aí junto com a área da saúde para não parar. Então, né, para não deixar ninguém desabastecido, ninguém, né, a gente vê que até os doentes aí se alimentam do nosso trabalho, né, na sua recuperação, com as alimentações enterais e tudo mais. Então, assim, eu acredito no nosso país, eu acredito na força do nosso país, acredito na força da nossa profissão, e eu tenho certeza que esse é o momento, apesar de tanto sofrimento, da gente mostrar para a sociedade, para o mundo e para os nossos colegas mesmo, a importância da nossa profissão e tudo que ela pode reverter, não só em benefício próprio, essa satisfação da gente poder trabalhar para o outro e também para o país, né? Então, eu acho que é hora da gente refletir um pouco sobre isso também. Maravilhoso, Renato. Maravilhoso. Só para completar, viu, Fábio? A Renata falou que a indústria de alimentos ela teve esse mérito de continuar trabalhando para produzir os alimentos, né? E ela continua trabalhando quando passa a crise, porque a gente vai começar as festas, né? Então, nós vamos comemorar. Nós vimos agora aí na Páscoa, né? Apesar de ter tudo sido muito diferente do que tem sido, mas as indústrias de chocolate não pararam, né? A gente tem as formas deliveries aí. Então, assim, a gente vê que realmente é um segmento muito importante mesmo, né? Cada vez mais, Renato. E ainda bem. Ainda bem. Maravilhoso, gente.
Super obrigado novamente, Renata. Nos vemos, obrigado. Agradeço. Tá bom? E estamos com o canal aberto, todos. É isso Nós aí, também, pessoal. O contrário também é verdade. Obrigada. Até a próxima. Até. Valeu, pessoal.